Jovens, boa tarde. Professor Robson, cabelinho na régua, só não tô com bigode fininho, tá? Do jeito que vocês falam. Brincadeiras à parte. Pessoal, tô encantado com o conteúdo que a gente vai trabalhar hoje, tá? Conteúdo aí de ensino religioso. Aula passada, não sei se vocês lembram, a gente trabalhou com compaixão, né? E eu falando para vocês que paixão é sofrimento, né? É dor. Paixão de Cristo, por exemplo, o sofrimento de Cristo para que para que pudesse nos salvar, né? E a compaixão é você sofrer com o outro ou sofrer até pelo outro, né? Dependendo aí do nível de compaixão que você tiver, tá? Por exemplo, normalmente, tá? Porque há exceções, mas normalmente mães são assim, mães com os seus filhotes, Ave Maria, não há maior compaixão no mundo do que uma mãe tem pelo filho, né? Não existe. Inclusive até no mundo animal, né? A gente vê as mães simplesmente se sacrificando pelos seus filhos. Sacrifica tudo, né? Às vezes sacrifica carreira, sacrifica estudos, sacrifica a própria vida e a qualidade de vida para poder alimentar melhor um filho, para dar uma condição melhor para um filho. Aí o que acontece? Normalmente o filho não retribui, né? Eu fico revoltado com essas coisas, tá, gente? Eu fico revoltado. Se tem uma pessoa que na minha vida merece tudo e mais um pouco que eu puder fazer, é a minha mãezinha, né? Infelizmente para mim e para a sociedade também, ainda não tenho essa cristandade toda, essa compaixão toda para ter esse mesmo sentimento por outras pessoas, né? Mas a gente vai tentando aprender, melhorar, né? A vida é assim, né? A gente buscando sempre a melhoria o tempo inteiro, e a melhoria para o bem, né? Não melhoria financeira, coisas desse tipo não, tá, gente? Pessoal, estou encantado com esse conteúdo de hoje, porque principalmente pela qualidade dos autores, né? Eu já deixei um texto aí para vocês que é sensacional esse conto aí de um dos maiores autores da história da literatura, um cara chamado Tolstói, né? Leon Tolstói, russo, tá? A literatura russa, ela é muito respeitada no mundo inteiro, e essa época aí tinha ótimos mesmo escritores. E o Tolstói, ele nos presenteou com esse conto que é absolutamente sensacional, né? Lindo mesmo. Eu queria falar com vocês um pouco sobre o progresso das leis, né? O progresso das leis. Que a gente pode debater um pouco sobre isso, porque não sei se vocês sabem, ou se já pararam para perceber, os 10 mandamentos da Bíblia, por exemplo, é uma espécie de lei, de código de leis, né? Só que são leis morais, né? Mas ao mesmo tempo elas servem também para a sociedade, como por exemplo, você não cobiçar, entre as... Quando você não... Olha só, aqui dali é a antiguidade, as mulheres não tinham direitos como os homens, né? Mas quando ele diz, você não cobiçar a mulher do próximo, coisa desse tipo, é como você não querer tomar, tá? Que na antiguidade era muito comum, tá, gente? Era muito comum o rapto de mulheres, tá? Você chegar numa cidade desconhecida, você sair raptando mulheres, era muito comum mesmo. Há histórias e mais histórias aí na literatura grega, na literatura romana, tá? Até na própria mitologia romana dizem que as primeiras civilizações de Roma também havia muito isso, o rapto de mulheres, né? Entre as famílias, né? Os ramos, digamos assim, sabinos. Esse sobrenome vem lá de Roma, tá, gente? Sabino era um dos povos lá, tá bom? Que fundaram a civilização romana. Falando de mitologia grega e falando de leis, eu vou trazer mais uma obra aqui que fala disso, tá? Só um minutinho.
Orestes. Essa tragédia aqui, para variar, do grande Eurípides, né? Estamos lendo lá na segunda-feira o Dioniso em busca de Eurípides, né? Eurípides era esse tragediógrafo que tinha mais esse sentimento de compaixão com as pessoas, né? E Eurípides, ele sempre dava aquelas voltas para, enfim, para ludibriar as pessoas, ludibriar no bom sentido, né? Convencer as pessoas. O Eurípides, ele tinha um discurso muito convencedor, né? Nesse sentido. E quem era Orestes, professor, no final das contas? Vocês sabem que as tragédias trazem figuras da mitologia, né? O Orestes, olha de quem ele era filho. Vamos lembrar lá da Ilíada, quem era Agamenon? Quem era o grande Agamenon? Quem era o grande Agamenon, hein, gente? Agamenon era o maior dos reis da Grécia, que desrespeitou Aquiles, né? Tomando os espólios de guerra de Aquiles, tomando a escrava que Aquiles tinha adotado, digamos assim, e o Aquiles acabou saindo da guerra por conta do desrespeito que Agamenon tinha causado nele, né? Porque Agamenon ele se sentia ultrajado ao ver Aquiles tão querido pelo exército dos gregos, né? Aquiles era o maior dos heróis daquela época. E Agamenon era o maior dos reis, né? Só que o exército valorizava o herói, né? Agamenon, ele era um grande combatente também. Era um grande rei. Só que, de maneiras até um tanto escusas, ele tentava mostrar essa superioridade, digamos assim. E eu contei lá, enquanto a gente lia a Ilíada, que Agamenon ele foi capaz, inclusive, de matar a própria filha, de sacrificar a própria filha, em busca de derrotar o exército troiano. Eu contei esse mito para vocês. Agamenon e os seus exércitos estavam em... Eu não lembro qual era a ilha. Eles pararam. Eles estavam indo para Troia. Foi uma viagem longa, tá, gente? Eles estavam indo para Troia. Eles pararam para caçar e acabaram matando simplesmente a corça. Corça. Professor, o que é uma corça? Com C cedilha. Era o animal, o veado típico e adorado logo por quem? Pela deusa Ártemis. Era um animal com chifres de ouro, tal, era muito querido por Ártemis, era como se fosse quase um bicho de estimação dela. A deusa Ártemis, a deusa caçadora, né? E Ártemis ficou furiosa com isso. Ela simplesmente tirou os ventos do mar, de forma que Agamenon e os demais não conseguiam mais navegar e ir até Troia. Quando o oráculo Calcas percebeu isso, né, foram consultar o oráculo, quando o oráculo disse o que estava acontecendo, que Ártemis estava furiosa e ela exigia o sacrifício, um sacrifício, no caso, do rei dos gregos, da própria filha, para que eles pudessem trocar, digamos assim, uma coisa pela outra. Já que a corça havia sido morta, um animal de estimação dela, ela exigia que Agamenon sacrificasse a própria filha, que era Ifigênia. Ifigênia, inclusive, ela estava com a mão prometida a Aquiles. Olha como Aquiles o tempo inteiro ele está próximo ali de Agamenon, né? A filha de Agamenon, Ifigênia, ela estava prometida a Aquiles. E ela foi ludibriada, mentiram para ela, chamaram ela para a ilha para que ela pudesse vir para se casar com Aquiles. Quando ela chegou lá e descobriu que seria sacrificada, aí foi
Nossa, imagina você, menina, imagina você está indo para se casar, fazer um sonho da sua vida, de repente você vai descobrir que não vai casar, você vai ser morta. Foi isso que aconteceu, e Agamenon ele foi capaz disso, né? Sacrificou a própria filha em nome de uma guerra. Só que Agamenon se deu mal com isso, porque quando ele voltou vitorioso de Troia, ele foi morto pela própria mulher, né? A Clitemnestra. Vou terminar só de contar esse mito, aí eu encerro para a gente continuar as leituras, tá? Clitemnestra. E professor, que nomes feios, né? Pois é. A Clitemnestra, que inclusive era irmã de Helena, olha aí o parentesco, né? Clitemnestra, ela inclusive tá contada em uma daquelas tragédias ali, ela mata Agamenon, né? Ela já vinha traindo Agamenon com Egisto, e inclusive lá na peça ele é tratado como isso, ele é sangrado como um porco, né? Ele estava tomando banho numa banheira e ele acabou sendo sangrado, né? E isso aí é um crime de sangue, tá, gente? Um crime de sangue não se podia nessa época admitir. E como não haviam leis estabelecidas, não havia um código, e é aí que a gente entra no assunto da aula de hoje, não havia um código, o outro filho de Agamenon e Clitemnestra, chamado Orestes, se vê na obrigação de honra mesmo, moral, de honrar o pai. E o que ele faz? Acaba matando a própria mãe, Clitemnestra. Ele vinga Agamenon. Só que tem um porém. Quem matou Agamenon foi amando de Clitemnestra, mas ela não participou da morte. E ela não tinha o mesmo sangue de Agamenon, né? Ela desonrou o rei, mas ela não tinha o mesmo sangue. Orestes tinha o mesmo sangue que a mãe. Não sei se vocês entendem onde é que eu estou querendo chegar. A esposa não tinha o mesmo sangue do esposo. Todo mundo sabe disso. São de famílias diferentes. Só que ela desonrou o rei, o grande rei. Então Orestes se viu obrigado, já que não havia lei para isso, ele se viu obrigado a matar a própria mãe. Era uma obrigação, mas ele também tinha esse ódio também, ele queria vingar o pai. Só que como ele matou a própria mãe do próprio sangue, há na mitologia deusas específicas que acabam perseguindo aqueles que cometem crimes de sangue. E isso é considerado um crime de sangue, você matar alguém do próprio sangue. Né? Um pai, uma mãe, um tio, um irmão, enfim. E o Orestes ele acaba sendo perseguido, né? Eu já mostrei essa imagem para vocês uma vez. Eu acho que está aqui. Não, não está aqui. Eu fico devendo essa imagem para vocês, tá? Do Orestes sendo perseguido pelas... acho que são as Fúrias. São 3 deusas que acabam perseguindo e enlouquecendo as pessoas. Orestes, ele acaba enlouquecendo e sendo perseguido para todos os lados da Grécia, coitado. Aí ele é perdoado pelo deus Apolo. Logo quem, né? Deixa eu dar uma pausa aqui, aí no próximo vídeo acaba esse mito e a gente começa a leitura, tá bom?